Fala pessoal, Matemática, frente 2, módulo 21, continuando aí o estudo das análises combinatórias, combinação simples, né? A gente precisa nesse módulo aqui definir a combinação, né? Depois diferenciar a combinação do arranjo, é sempre bom lembrar da diferença que existe entre combinação e arranjo, né? Para você não confundir os dois na hora de resolver o exercício. E depois a gente pôr essas questões aí da combinação simples em prática. Só que assim, a gente nunca pode se dar ao luxo de estudar análise combinatória esquecendo do que já passou, né? A gente tem como o principal fundamento o princípio da multiplicação, né? O princípio fundamental da contagem, que é um princípio multiplicativo. E às vezes, para você poder analisar as etapas de um problema, analisar quantas possibilidades que cada etapa tem para ocorrer, você tem que fazer arranjo, você tem que fazer permutações, e agora a gente vai engrossar esse caldo aí com as combinações. Combinações são agrupamentos nos quais a ordem ocupada pelo elemento não difere o grupo formado, ou seja, nesse caso aqui, a ordem não importa. Então, se você for analisar situações em que trocar os mesmos elementos de ordem dentro do conjunto não surte efeito na mudança do conjunto, você está falando de combinação, né? A combinação é o arranjo levando em consideração o fatorial de K, só que é assim que a gente vai usar, viu, gente? A fórmula é muito parecida com a do arranjo. N fatorial sobre N menos K fatorial, só assim seria arranjo, mas com o K fatorial aqui já é a combinação. Bom, em tempo, esse paralelo aqui é muito necessário, né? Se num agrupamento a ordem importa, você vai fazer arranjando. Se em um agrupamento a ordem não importa, você vai fazer combinando. Vou formar uma dupla, vou formar um grupo, vou cumprimentar as pessoas, né? Vou formar um jogo de futebol, o time A contra o time B e o time B contra o time A é o mesmo jogo. Essa questão, é isso que você tem que analisar. Agora, a ordem importa, a gente já viu lá para trás no arranjo, mas agora se faz muito necessário a diferenciação entre esses dois tipos de agrupamento. Lembrando que aqui no arranjo você ainda tem as permutações, e nós vamos ter para frente aí um módulo, se eu não me engano é o módulo 24, que vai tratar de exercícios assim, aleatórios. Obviamente os exercícios que a gente vai fazer aqui agora nesse módulo são de combinação, né? Você não vai ter muito trabalho de interpretar, mas numa prova aleatória você tem que entender que você vai olhar se é arranjo ou combinação pelo fato da ordem importar ou não, certo? A melhor maneira de assimilar é fazendo exercício. Então, lá na página 15, vocês vão ver o primeiro exercício, número 1. Um grupo é formado por 7 enfermeiros e 5 médicos. Tomando nota aqui, 7 enfermeiros e 5 médicos. Considerando esses 12 elementos, o total, obtenha quantas comissões. Eu quero fazer comissões de 5 pessoas e no enunciado não tem nada específico se eu vou ter um presidente da comissão, nem nada. Não tem posição de elemento, então, como eu vou fazer comissões com 5 pessoas sem que a ordem importa, esse exercício inteiro vai ser de combinação, certo? E aí, quantas comissões que eu posso fazer no total, sem restrições? Pode ser de 5 médicos? Pode. Pode ser 5 enfermeiros? Pode. Pode misturar? Pode. Então, eu vou combinar 12 pessoas em grupos de 5. Combinar porque a ordem não importa, 12 porque é o total, não tem restrição, e são 5 vagas ali. Aplicando a fórmula, n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, tá aqui a resolução, eu vou chegar ao 12 ao 7 para cortar, o 5 fatorial eu desenvolvo, faço as operações cabíveis, são 792 comissões diferentes que eu posso fazer no total. A letra B está perguntando das comissões, quantas são constituídas por 3 enfermeiros e 2 médicos. Eu circulei o E aqui, não é à toa não, tá, pessoal? Já tem um tempo que a gente está fazendo aí, mas abre o olho. Quando fala E, é porque é para você estudar as duas partes separadas e multiplicar as duas. Para você poder fazer uma parte da comissão com 3 enfermeiros, você vai ter que combinar o 7 de 3 em 3. Aqui, ó, combinação de 7, 3 em 3.
Para fazer 5 médicos de 2 em 2, você vai ter que combinar os 5 médicos de 2 em 2. Está aqui, ó, combinação de 5 em 2. Como é E, cada grupo de 3 enfermeiros pode combinar com cada grupo de médico. Eu vou multiplicar. O 7 em 3 aplicado à fórmula fica assim, o 5 em 2 assim. 7 em 3 dá 35, 5 em 2 dá 10, multiplicando. Das 792, 350 são formadas por 3 enfermeiros e 2 médicos. O número 1, letra C, está dizendo o seguinte: quantos possuem exatamente um médico? Para possuir exatamente um médico, você vai ter que ter um médico e 4 enfermeiros. Aí vai ser praticamente a mesma situação do E, né? Que é o vezes. Exatamente um médico é a combinação dos 5 médicos de 1 em 1. E com 4 enfermeiros, combinação de 7, 4 em 4. 5 em 1 dá 5, 7, 4 em 4 dá 35. Se você usar a fórmula, multiplicou, dá 135, certo? E olha a diferença da letra D. Quantos possuem pelo menos um médico? Pelo menos um médico, o que não pode acontecer é uma comissão só de enfermeiros. Então, o que eu posso fazer? Lembra da aula anterior, quando eu não quero que uma coisa aconteça? Eu faço aquilo para ela acontecer e subtrai. O total são 792 comissões distintas. Comissões com apenas enfermeiro, ou seja, sem nenhum médico, são você combinar os 7 enfermeiros, que é o total de enfermeiros, nas 5 posições vagas, dá 21. Essas 21 comissões aqui não tem nenhum médico. Como eu quero as que tem pelo menos um médico, a única coisa que não serve é isso. Aí eu subtraio 792 menos 21. 771 tem pelo menos um médico. Olha o número 2 aí. Em cada edição do programa, N candidatos tiveram, em certa edição, N candidatos tiveram pelo menos um dos 4 jurados se virando durante a sua apresentação. Quer dizer, não teve aquele candidato que nenhum jurado virou, né? Pelo menos um dos 4 virou para a pessoa. O conjunto de todos os jurados que se viraram, porém, nunca foi o mesmo para 2 quaisquer desses N candidatos. Ou seja, é tipo The Voice, né? Para cada candidato, sempre virou alguém dos jurados. Não necessariamente um só, pode ter virado todos. Agora, o detalhe, para todos os candidatos, a gente não teve resultado igual, né? Então, são 4 jurados no total, todos tiveram pelo menos um jurado virando. Então, assim, quantos teriam um jurado só? Combinação dos 4 jurados de 1 em 1. Quer dizer, por que combinação, né? Se virar o jurado A, B, C, D primeiro, depois virar o D, o C, o A, quer dizer, mudar a ordem não interessa o resultado, né? De quantas maneiras 2 jurados podem virar? Combinação de 2 em 2, que é 6. De quantas maneiras 3 jurados podem virar? Combinação de 4 em 3, que dá 4. De quantas maneiras 4 jurados podem virar? Uma maneira só. Então, a gente teve, somando as possibilidades todas, 1 mais 6 mais 4 mais 1, a gente poderia ter 12 resultados diferentes. E como ele disse que nenhum candidato teve o resultado igual ao do outro, cada um desses 12 resultados diferentes foi para um candidato. Então, eu tenho um total de 12 candidatos, a resposta é a letra C. Certo? Virando a página aí, a gente vai ter o número 3, que vai falar o seguinte: a comissão organizadora de um congresso irá escolher 5 nutricionistas entre 7 participantes para formar uma mesa de debates. 5 nutricionistas entre 7, certo? Sabendo que 2 nutricionistas por motivos pessoais não poderão participar juntos dessa mesa de debate, então quer dizer, 2 não poderão ficar juntas ali. Eu posso chamar uma delas ou nenhuma delas, né? É correto concluir que o número de maneiras diferentes que a comissão organizadora terá para formar essa mesa será... Quer dizer, qual que é a única coisa que não pode acontecer? As 2 participantes brigonas ali, elas não podem ficar juntas. Já falei isso algumas vezes, vamos repetir. Sempre que eu não quero que alguma coisa aconteça, eu vou tirar a possibilidade daquilo acontecer do total. Então, o que eu vou fazer nesse exercício? Calcular o total de participantes da mesa de debate, total, sem restrição. Calcular em quantas exatamente essas 2 brigonas aí vão participar
e se eu subtrair, sobra só a possibilidade das duas não participarem juntas. O total, eu vou pegar 7 e tentar organizar de 5 em 5. Com as duas participando, veja bem, se eu já vou colocar as duas lá na mesa, além de sobrarem só 5 nutricionistas para distribuir, sobram também só, na verdade, 3 lugares lá na mesa, né? Aqui eu coloquei 2, mas são 3. Quer dizer, se elas já estão lá na mesa, eu tenho 2 a menos para distribuir e 2 lugares a menos também para poder ocupar. Enfim, 7, combinação de 7 em 5 dá 21, que é de quantas maneiras totais eu posso formar essa mesa de debate. Combinação de 5 em 3 dá 10, que são as possibilidades das duas brigonas ficarem juntas, mas como eu não quero, subtrai. São 11 maneiras, letra C, delas não participarem juntas. Número 4, uma classe de educação física de um colégio é formada por 10 estudantes, todos com alturas diferentes. As alturas, em ordem crescente, serão designadas H1, H2 até o H10, sendo que o H1 é o mais baixo e o H10 o mais alto. O professor vai escolher 5 desses estudantes para participarem de uma demonstração na qual eles se apresentarão alinhados em ordem crescente de suas alturas. De todos os 252 grupos que você pode formar, de 10, 5 em 5, em quantos o estudante cuja altura H7 ocupará a posição central? 1, 2, 3, 4, 5 estudantes com H7 na posição central. O que tem que acontecer? Como tem que ser colocado em ordem crescente, os 2 que vão estar aqui, tem que ser mais baixos que o H7, e os 2 da direita tem que ser mais altos que o H7. Agora, quantos mais baixos que o H7 que tem? São 6, que eu tenho 2 posições para poder jogar ali, combinação 6 em 2. Quantos são maiores do que o H7? Só o H8, o H9 e o H10, são 3, para jogar em quantas posições? Em 2, então tem que ser assim e assim, daí eu multiplico. Combinação de 6, 2 em 2 dá 15, só usar a fórmula. Combinação de 3, 2 em 2 dá 3. Se eu multiplicar, são 45 vezes, 45 maneiras distintas de se organizar essa demonstração aí. A resposta é a letra D. Certo? Bom, vamos resumir o número 5 aqui, que tem um enunciado um pouco grande. Tem um triângulo aí no desenho de vocês, pessoal, que tem os 3 lados distribuídos da seguinte forma. No lado maior tem 5 pontos, no lado menor tem 3 pontos e no lado intermediário tem 4 pontos. E eu quero organizar esses pontos para formar pentágonos distintos. Formar pentágonos distintos, eu tenho que alinhá-los de tal forma a, no máximo, 2 pontos da mesma linha serem tomados. Lembrando que pentágono você tem que escolher aí 5 vértices, mas não são 5 de qualquer maneira. Quer dizer, eu posso pegar um na rua X, né, um dos 3, 2 na rua Y e 2 na rua Z. Assim eu formo um pentágono. Eu posso pegar 2 na X, 1 na Y e 2 na Z, também formam pentágonos. Posso pegar 2 na Z, na X e na Y e 1 na Z, que eu formo pentágonos. Só que assim, lá na X, na primeira possibilidade aqui, são 3 pontos e não interessa a ordem. Eu posso pegar quaisquer um dos 3. Aliás, qualquer um dos 3. Combinação dos 3 pontos, 1 e 1. Se você olhar na rua Y e tem 4 pontos, aí eu vou fazer combinação de 2 em 2. Na rua Z tem 5 pontos, combinação de 5, 2 em 2. E assim, e assim, e assim. Aí eu multiplico. Nessa primeira configuração, então, eu vou ter 180 pentágonos distintos. Na outra configuração, que são 2 pontos de X, 1 de Y e 1 e 2 de Z, você vai fazer a distribuição da mesma maneira, né? Como tem 3 pontos na X, você vai fazer a combinação de 3, 2 em 2, 4 em 1 na Y, 5 em 2 na Z, multiplicar os resultados dá 120. Por último, 2 na X, 2 na Y e 1 na Z, você vai combinar os 3 da X, 2 em 2, os 4 da Y, 2 em 2, e os 5 do Z, 1 em 1, vai dar 90. Como pode ser assim, ou assim, ou assim, você soma
dá 390 pentágonos no total. A resposta é a letra D. E assim a gente fecha a aula de combinação simples. Até a próxima.